tirarem as dúvidas de vocês, tá? Conforme for surgindo, para vocês irem acompanhando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Transforme a sua rotina em uma aliada do seu sucesso. Por que eu escolhi falar de planejamento? Como eu já falei agora há pouco, eu sou apaixonada por organização. Sou movida à organização, sou movida à rotina. Sempre fui assim. Se eu falar para vocês que eu sempre fui organizada, porém eu não tinha o hábito de planejar. Eu tinha tudo na minha cabeça e achava que estava tudo bem, que era isso mesmo, eu conseguia fazer tudo. Porém, foi chegando uma hora, né, que foi ficando muita coisa. Porém, foi chegando uma hora que eu mesma fui vendo a necessidade de colocar tudo no papel. E é claro, as minhas mentoras, a minha mentora também falou, não, vamos montar um planejamento. A gente tem que colocar no papel, não adianta ficar só na cabeça. Então, com um tempo aí de 17 anos de venda direta, também com a experiência e escutando as colegas, escutando consultoras, as minhas consultoras falando sobre rotina, sobre organização, o tanto que é difícil. E até mesmo eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram e eu tive respostas de consultoras, respostas de mulheres empreendedoras com essa dificuldade de conciliar a rotina de casa com a rotina do trabalho. E muitas ainda falaram para mim, Neidiane, você gosta de fazer trabalho de casa? Neidiane, vou te levar para a minha casa. Gente, eu amo fazer trabalho de casa. Eu gosto de cuidar de casa, eu gosto de cuidar das minhas coisas, mas eu também gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito do que eu faço, gosto muito da profissão que eu escolhi. Agora eu quero que você para e se pergunte, coloque aí no seu caderninho de estudos, por que você decidiu ser uma consultora de vendas. Se você quiser, você pode colocar no chat ou você apenas deixa aí no seu caderninho. Eu quero que você coloque aí no seu caderno por que você decidiu ser uma consultora de vendas. Eu, particularmente, decidi ser uma consultora de vendas por vários motivos. O meu filho, ele era bem pequeno, queria acompanhar o crescimento dele e também sou apaixonada por vendas, né? Então, eu uni ali tudo que eu tinha de agradável e coloquei para ser uma consultora de vendas. Mas cada uma tem o seu objetivo, cada uma tem a sua finalidade, porque que você é uma consultora de vendas. Muitas frases que eu escuto. Por que eu quero? Por que eu decidi ser uma consultora de vendas? Ser a minha própria chefe. Essa é a frase clichê. É a frase uma das frases que eu mais escuto. Outras, liberdade de horário, tempo para a família, ver os filhos crescer, ter mais tempo em casa. Entre outras frases que a gente escuta aí, que eu escuto no decorrer dos meus dias, das minhas conversas, das procuras que eu tenho de colegas consultoras, até mesmo de líderes, onde a gente conversa, a gente sempre tem essas frases clichê aqui no nosso meio. A vida de uma consultora de vendas é cheia de desafios. Atender clientes, organizar pedidos, divulgação de produtos e ainda equilibrar o tempo para a família. Muitas vezes a sensação é de chegar no dia e você tá super cansado e falar, nossa, o tempo precisaria ter mais de 24 horas.
Mas se eu te falar que se o dia tivesse 25 horas, como é que seria? Você acha que 1 hora a mais faria diferença no seu tempo, na sua rotina, no seu trabalho? Talvez essa 1 hora, ela só aumentaria o seu desespero, a sua exaustão, porque nada adianta você ter muito tempo se você não tem organização e planejamento. Se você não tem a sua rotina planejada para que você possa fazer ela acontecer de uma forma leve, uma forma equilibrada e, acima de tudo, produtiva. Eu também já me senti assim, mas tudo mudou quando eu comecei a fazer planejamento e gestão do tempo. O que adiantava eu ser uma pessoa organizada se eu não tinha aí a gestão do tempo, se eu não tinha um planejamento para mim fazer as coisas, para mim fazer de qualquer jeito? Ah, mas você falou que você é organizada. Tá, você é organizada com anotações, organizada com a casa. Então, eu comecei a me planejar e tudo mudou e tudo ficou lindo. Por que o planejamento é tão importante para a consultora empreendedora? Porque ela estabelece uma rotina saudável, equilibrada, para uma boa execução no seu trabalho e no seu bem-estar da sua vida pessoal. Com o planejamento certo, você consegue conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, mesmo você trabalhando dentro de casa. Por exemplo, eu, Neidiane, trabalho em casa. O meu ambiente de trabalho, eu sou uma consultora, sou uma líder, sou uma mentora, mas o meu trabalho, ele é dentro da minha casa. Então, para que o meu trabalho, ele ocorra, eu preciso que o meu ambiente de trabalho, mesmo sendo a minha casa, ao meu redor, ele esteja tudo organizado. Eu preciso conciliar. Já pensou eu estar aqui falando com vocês e o marido está ali, você já fez minha janta? O que eu vou comer? Como que eu vou fazer? Eu vou ficar sem comer? Então, para que eu esteja aqui com vocês agora, neste treinamento, eu tive que organizar, planejar o horário da janta dele para eu poder estar aqui tranquilamente. Nossa, Nediane, mas são pequenos detalhes, são pequenas coisas. Sim, pequenas coisas fazem total diferença. E essa é uma delas. Tá, mas a gente vai falar só de rotina de casa hoje? A gente vai falar só como arrumar a casa ou preparar a janta do marido? Claro que não. A gente também vai falar sobre o nosso trabalho, como é o planejamento para uma consultora de vendas ter sucesso. Você pode realizar planejamentos como curto prazo, que são aqueles planejamentos, aqueles compromissos, aquelas coisas, aquelas tarefas e rotinas que você tem para fazer de imediato. Ou longo prazo, que você pode deixar para depois. O que uma rotina sem planejamento impacta na sua vida? O que uma rotina sem planejamento, ela impacta no seu profissional e também no seu pessoal. Eu fiz uma listinha aqui para vocês, porém tem muito mais coisas. Porém, eu coloquei só as principais. Rotina sem planejamento. Desorganização, carga mental e exaustão, falta de prioridade, sensação de culpa constante, falta de tempo para a família, perda de clientes, péssimo atendimento. Você vive sempre no automático. Faz algo quando dá certo, quando dá para fazer, quando você fala, não, hoje eu vou fazer e pronto. Apaga incêndio todos os dias você está ali naquela correria, tentando resolver alguma coisa, fazer alguma coisa, produzir alguma coisa. Você tem boletos atrasados, reclamações de clientes, perda de oportunidades, não tira férias
e fica distante dos seus sonhos e dos seus objetivos. Eu até coloquei aqui mais ressaltado, não tira férias e fica distante dos seus sonhos e objetivos, porque é uma coisa muito, muito importante. Primeiro, quando a gente trabalha, quando a gente está fazendo algo, a gente tem um sonho e um objetivo. Então, quando a gente não tem planejamento, ele vai ficando cada vez mais distante. Ao invés de você trabalhar, produzir para você alcançar aquilo que você deseja, você acaba tornando ele mais longe de você. E não tira férias. Aquela vontade de só estar ali, trabalhando, e acaba que você fala, não, vou ficar por aqui mesmo, consultora não tira férias, eu sou dono do próprio negócio, eu sou a chefe, então eu tenho que continuar trabalhando o tempo inteiro. Mas não é assim, com o planejamento certo, com o planejamento eficaz, certeiro, você consegue fazer as suas férias. Como transformar o caos em equilíbrio? Como transformar a sua rotina, aquela rotina bagunçada, um monte de coisa para fazer, com tudo equilibrado e organizado, com o planejamento certo. E é isso que nós iremos fazer agora, transformar a sua rotina em sua aliada de sucesso. Me conta aqui no chat. Você está passando um filme na sua cabeça? Você está se identificando com o que eu estou falando aqui? Você está falando, nossa, ela está falando de mim. Fica à vontade, tá, gente? Se também não quiser, tá tudo bem. Você fala, nossa, eu ainda sou essa pessoa que não me planejo, mas se você está disposta a mudar, se você quer transformar a sua consultoria, se você quer transformar o seu empreendimento, essa é a hora de você transformar, de você destravar tudo isso. Então, vamos lá. Continuar compartilhando aqui a tela para vocês acompanharem. Primeira coisa que você vai fazer. Primeira regrinha aí, primeiro exercício que você, consultora de vendas, empreendedoras, você tem que fazer para a sua transformação. Anotar por uma semana a sua rotina pessoal. Colocar em um caderno, em uma folha, algo que você não perca e que você veja. Os dias e horário das coisas que você faz no decorrer da semana. Rotina. Buscar a criança na escola, ir ao supermercado, saídas em família, leitura de livros, salão, redes sociais, academia, terapias, médicos, N coisas que você faz dentro da sua rotina, tá? Você vai colocar isso por uma semana. Calma aí. Segundo, anotar também por uma semana a sua rotina profissional. Colocar em um caderno os dias, horários de coisas que você faz no decorrer da semana. Atendimento aos clientes, passar pedido, comprar materiais, entregas, conferir estoque, fechamento de caixas, redes sociais, tudo que você fizer ali, tá? Você vai colocar em seu caderno, na sua lista, por uma semana. Todos os dias você vai anotar o que você está fazendo entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, a sua rotina. Depois, você vai colocar também por uma semana a sua rotina do seu serviço de casa, dos afazeres domésticos. Coloquem no seu caderno também os dias, horários das coisas que você faz no decorrer da semana. Limpa a casa, se é da faxina, é só aquela passada de pano, lavar a louça, tirar lixo, cuidar dos seus pets, trocar o forro da cama, lavar a roupa, passar a roupa, a sua rotina, tá? Você vai colocar aí, vai anotando no decorrer dessa uma semana, tudo que você for fazendo, você vai colocando. Não esquece de colocar o dia e o horário. E depois, Neidiane, para que tudo isso?
Estudos revelam que quando a gente escreve, enxerga e lê em voz alta, o cérebro tem mais facilidade para memorizar e compreender as informações. O cérebro da gente trabalha muito melhor. Eu, particularmente, sou uma dessas. Quando eu quero memorizar alguma coisa, eu tenho que ler, né? Escrever, olhando, né? Claro que não tem como escrever sem olhar, e escutar em voz alta o que eu estou falando, para mim ter uma memorização maior. Agora chegou a vez de reestruturar tudo isso. Depois que você fez esse acompanhamento de uma semana, que você fez aí, colocou tudo em seu caderninho, em uma folha, você vai começar a reestruturar a sua rotina. Tá, Neidiane, mas não era mais fácil eu já chegar e já colocar na minha ferramenta? Não é mais fácil eu já chegar e já fazer de uma vez? Tá, mas e se tiver coisas que você esquecer? Você precisa ter de uma forma organizada tudo ali que você faz para que você possa ter um resultado, uma produtividade incrível. Então, por onde começar? Estabeleça qual é o tipo de ferramenta que você quer utilizar. Se você quer uma agenda física, se você quer só um planner, se você quer um caderno, se você quer uma agenda Google, se você quer usar o Excel, não importa qual a ferramenta que você vai usar. O importante é você entender o que você está fazendo, o porquê você está fazendo. Você tem que entender como você está se organizando. E você tem que lembrar que essa ferramenta tem que ser uma ferramenta fácil e prática que você vai utilizar no seu dia a dia. Por exemplo, eu, Neidiane, gosto muito de agenda. Então, a minha agenda até hoje, ainda eu utilizo a agenda física. Eu sou da escrita. Já conheço pessoas que usam a agenda do Google. Desculpa. Então, fica ao seu critério. Desculpa, gente. Ai, meu Deus. Só um minutinho, gente. Ah, bom. Tem uma coceira na garganta aqui. Vamos dar continuidade. Quem sabe faz ao vivo. Então, como eu disse, né, o importante é você escolher qual é a melhor ferramenta que vai ser mais prática, fácil e ágil para você. Aqui nós temos uma matriz chamada de Eisenhower. Acho que é assim que se fala. Classificar suas tarefas em urgentes, as que não devem ser adiadas, né? Aquelas tarefas que você tem que fazer imediatamente. As importantes, mas não urgentes. São aquelas tarefas que podem ser planejadas e serem feitas sem pressa. Urgentes, mas não importantes. Devem ser delegadas sempre que possível. Alguém pode fazer ela por você. E nem urgente e nem importante. Devem ser eliminadas ou minimizadas. É aquela que você pode fazer, ela é importante, você não pode deixar ela de fazer, mas quando você fizer ela, tá tudo bem, sem esquecimento. Qual é o primeiro passo quando você vai pegar aquelas anotações que você fez? Aquelas 3 tipos de anotações que você fez lá no começo por uma semana, o que você vai fazer com elas? Você vai começar a separá-las. E eu vou mostrar aqui para você como é que você vai fazer isso. Por isso que eu falei que é importante você anotar a sua rotina. Por isso que é importante você anotar para você poder ver e analisar qual situação, qual colocação, o que você pode fazer ali com determinadas funções e rotinas, tá? Então, vamos lá. A primeira é delegações de tarefas. O que é delegar tarefas?
É alguém que pode fazer algo por você. Por exemplo, quem na sua casa pode fazer por você? Quantas pessoas moram aí na sua casa? Vou dar o meu exemplo. Aqui em casa tem a Ana Clara, a minha enteada, que ela cuida da parte da cozinha. Eu cuido da outra parte da casa. Então, eu deleguei essa tarefa para ela poder me ajudar, para eu poder ter mais tempo, para eu poder fazer outras coisas. Então, isso, se você puder, você também pode fazer na sua casa. Dividir funções, dividir tarefas. Uma pode recolher o lixo, uma pode retirar a mesa, uma pode cuidar dos cachorros. Então, você vai delegar tarefas para que a rotina também não fique, as funções fiquem só sobrecarregando você. Outra coisa, quais tarefas podem ser feitas por outra pessoa, como eu falei? Quem pode ir no seu lugar? Por exemplo, você tem uma entrega para fazer. Aqui em casa, por exemplo, o meu esposo, ele vai trabalhar quando tem uma entrega que é no caminho dele, que é perto do escritório dele, eu falo, tem como você levar essa sacola e entregar para fulana? Eu aviso a moça que ele está indo deixar a entrega e ele vai lá e faz a entrega para mim. Então, eu também delego a função de entregar os produtos para ele, para que ele possa ajudar aí na rotina. Outra coisa que você deve se perguntar, eu preciso gastar todo esse tempo? Eu tenho que ir no supermercado comprar um pão. Será que eu vou lá, eu posso ir lá, sair de onde eu estou para ir comprar o pão, sendo que eu posso pedir para o meu esposo comprar o pão e trazer para mim? Então, é para isso que você faz essas anotações, para que você possa olhar e estruturar a sua rotina. Então, a primeira delas é as delegações da tarefa. Segundo, identificar o que toma o seu tempo sem necessidade. Aquela hora que você fica ali sem fazer nada, bobeirando, procrastinando, que você poderia estar fazendo outra coisa. Ah, Neidiane, mas tem como colocar isso no papel? Tem. Por exemplo, as redes sociais. Quanto tempo você passa na rede social olhando uma coisa aleatória que está consumindo seu tempo, que não está te levando a nada? Tá, Neidiane, mas eu não posso ter o meu momento de lazer nas redes sociais? Claro que você pode, nada te impede. Mas você tem que analisar o conteúdo que você está vendo, quanto tempo que você está passando ali. Procrastinação. Fica só empurrando com a barriga, fica só enrolando para não fazer. Quais são, quando você olha lá e você fala, não, isso aqui eu estou procrastinando. Não, esse tempo aqui, ó, que eu podia estar fazendo outra coisa, eu não estou fazendo nada. Isso também você consegue analisar. Sono excessivo. Não, hoje eu vou dormir a tarde inteira. Sendo que você poderia regular. Não, eu vou tirar ali só 1 hora para me dormir do meu dia, o resto eu vou produzir. Conversas aleatórias. Coisas que você está conversando que não faz sentido, que não vai te acrescentar em nada. Nossa, Neidiane, até isso pode mudar a sua rotina, pode mudar o seu planejamento e pode te dar um dia mais produtivo. Então, a segunda tarefinha é isso, é identificar o que toma o seu tempo. De todas aquelas 3 informações que você colocou aí durante uma semana. E agora, calendário. Você precisa ter um calendário. Pode ser um calendário físico, pode ser um calendário digital, não tem problema. Desde que você saiba identificar no calendário feriados, finais de semana, férias escolares, férias com a família, data de consultas, datas comemorativas. Mas também tem as datas de pedidos, começo do ciclo, final de ciclo, datas de reuniões, treinamentos e eventos estratégicos. Na verdade, datas e dias, né? Então, é necessário você ter um calendário próximo de você, sempre perto de você, para que você não se perca, para que você não confunda, tá? Então, hoje ainda, calendário é uma peça fundamental aí no seu
empreendimento. Não se engane. Calendário é muito importante. Agora, distribuição da sua rotina. Depois que você analisou aquela sua uma semana que você já delegou, você viu o que está aí tomando o seu tempo, você colocou aí, você viu no calendário, você vai fazer a definição. Definição de quê, Neidiane? Dias e horários e compromisso. Tudo aquilo que você anotou durante uma semana, você vai colocar tudo dentro da sua agenda. Você vai começar a distribuir. Anotar tudo que você colocou na sua rotina lá de uma semana, você vai trazer detalhadamente para a sua agenda, para a sua ferramenta. Aí, por exemplo, eu coloquei aqui, na segunda, 8 horas eu vou para academia, aí eu coloquei aqui um intervalo de 8 às 10, por exemplo. 10 horas é a hora de eu fazer almoço. Então, 8 horas eu vou para academia, eu chego da academia, eu vou tomar banho, eu vou me organizar. 10 horas eu vou fazer o almoço. 10 horas até meio-dia, entre o almoço, eu tenho o meu horário de almoço para eu poder descansar. E meio-dia eu vou começar o horário dos atendimentos aos meus clientes. De 12 horas aí no decorrer do dia, tem uma reunião. 2 horas da tarde tem uma reunião. Então, eu vou separar esta hora para me poder ter a reunião. Ah, mas se chegar um cliente e tal, você deve avisar os seus clientes, rede social, WhatsApp, seus grupos, que aquele determinado momento você vai estar numa reunião. Que você vai tirar uma hora ali para você aprofundar, para você ter conhecimento, para melhor atender, para melhor dar um atendimento para os seus clientes. Às 16 horas, eu vou fazer as entregas. E às 18, eu vou encerrar os atendimentos. Aqui é só um exemplo. Você vai fazer conforme a sua rotina. Aí vamos dizer que lá na terça-feira, eu tenho 8 horas, sempre é o horário da minha academia. Porém, 8 horas eu tenho uma consulta médica. Lá, me informaram dessa consulta aí, lá no começo do ano, eu só consegui para amanhã essa consulta, 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã eu vou para minha consulta. Mas aí, como eu sei que demora, tem algum contratempo, eu já vou deixar separado a manhã toda para eu poder me consultar. Dentro disso, eu me organizei que neste horário eu também vou fazer o almoço. E tá tudo bem, na hora que eu sair de lá. 12 horas eu começo os atendimentos e eu mudei a minha academia para 2 horas. E aí, o que você vai fazer? Você vai fechar a loja? Você vai deixar alguém no seu lugar? Você precisa estabelecer o que você vai fazer. Porque nada adianta você só ir jogando e colocando o horário sem uma definição, sem um propósito. Então, é por isso que você precisa organizar, você precisa se planejar para que você não tenha nenhum susto, nenhum esquecimento no decorrer da sua semana, no decorrer do seu dia. Eu até falo que planejamento é muito bom porque a gente consegue, né? Por exemplo, eu tinha uma festa de aniversário, vou dar um exemplo aqui. Ano passado, a colega me chamou, e aí ela me chamou em cima da hora, e eu não estaria na cidade. Este ano, ela me mandou em janeiro, o aniversário era no final de abril. Ela falou, você já deixa na sua agenda, porque você não vai faltar a minha festa, você não vai marcar nada. E eu coloquei na minha agenda, e deu tudo certo. Eu fui. Então, a gente tem como se planejar a longo prazo. Né? A gente pode aí se planejar uma viagem, né, que é o que mais acontece. Isso é um planejamento. E nós que trabalhamos com a venda direta, a gente precisa estar planejado, organizado e preparados para isso, para não sair de qualquer jeito, não deixar o cliente na mão, não deixar os nossos afazeres, os nossos boletos atrasados. E também vamos colocar aí a organização do nosso ambiente, da nossa casa. Quando eu vou sair, eu já planejo. Então, eu vou sair sábado, na sexta-feira, de tarde eu vou organizar tudo, porque quando eu chegar, eu vou trazer mais bagunça, e aquilo que eu já fiz vai lá manter, eu só arrumo as outras coisas. Então, tudo isso você pode, no decorrer do seu planejamento, você colocar em ação.
É muito importante que você defina horários de atendimento, tá? Por quê? Para que você não perca cliente, para que você não perca aquela venda, porque não é só perder uma venda. E quando você perde o cliente? Quando você perde a indicação do cliente. Então, é muito importante que você tenha essa definição de quando inicia o seu atendimento, qual vai ser o horário de almoço, quando ele vai terminar, quais são o horário e a data das entregas e os dias que não haverá atendimento. Por exemplo, não, eu não gosto de trabalhar final de semana. Então, é muito importante que você sempre deixe definido e que os seus clientes também saibam sobre essas informações. Pessoal, eu tô falando rápido. Tá tudo ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tô falando rápido, tá dando para entender? Acho que tá, nem vocês estão quietinhos. Ah, tá. Obrigada. Então vamos lá. O som tá baixo? Tá baixo para todo mundo? Elisandra, tenta aumentar um pouquinho do seu volume, então, que às vezes pode ser o volume do teu som que tá. As meninas tá falando que aqui tá ok. Então vamos lá. Vamos dar aqui continuidade. Uma dica extra aqui importante para vocês. Antes de começar o seu dia, abra o seu planejamento. Leia em voz alta e veja quais as tarefas que você tem para executar naquele dia. E faça o possível para que tudo aconteça. Faça o possível para que você consiga executar as suas tarefas conforme você planejou. Outra dica, use o checklist, tá? Realizou, marcou. Ah, eu fui no salão. Vai lá e dá uma checadinha. Ah, eu fui no médico. Dá uma checadinha. Hoje eu fiz a entrega da fulana. Dá uma checadinha. Porque assim você não se perde. E outra, se você precisar de alguma informação importante no decorrer da semana, ou até mesmo lá no futuro você precisou saber de algo, lá na sua agenda, lá na sua ferramenta que você escolheu, você vai ter como saber se você executou ela ou não. Ah, Neidiane, mas e se eu não fiz? Coloca lá, observação que você não fez, que não deu tempo. Mas eu vou deixar de fazer? Não. Você vai sentar, você vai analisar e vai planejar um outro horário, um outro dia, um outro momento. Você vai ver qual é a urgência ou não urgência importante desse desse compromisso que você tem, para você colocar dentro da sua rotina, tá? Então, é muito importante que vocês façam a checagem para que você possa ter conhecimento daquilo que você fez e daquilo que você não realizou. No começo, pode ser chato, cansativo e muito repetitivo. Mas depois que você pega o gosto, você não quer abrir mão. Isso aqui foi até uma frase que eu escutei de uma consultora. Nossa, Neidiane, mas isso é tão chato. Isso cansa. Isso é todo dia a mesma coisa, é muito repetitivo. Aí, depois, ela já falou para mim, Neidiane, é muito bom. Hoje eu não vivo sem. Quando eu não faço ou eu esqueço de fazer qualquer coisa, eu fico perdida. Então, é muito bom. O primeiro passo é você começar. O primeiro passo é você tomar a iniciativa e começar a se planejar. Gente, vocês vão ver o tanto que é maravilhoso, o tanto que é gostoso. Chegar no final do dia e falar, eu consegui, eu fiz tudo. E aquela sensação, não a sensação de exaustão, a sensação de fracasso, pelo contrário, né? A sensação de mulher maravilha que a gente vai sentir depois, né? Olha só. Um dos segredos é não deixar acumular as anotações. Nossa, Neidiana, mas você já fez um monte de coisa, você falou um monte de coisa para mim fazer lá no começo, como que não vai acumular? Calma. Se você não se planeja,
você está começando, é só para você se organizar, é só para você entender o que você está fazendo, o que você precisa fazer. Depois que você já está com a sua agenda montada, que você está com seus dias, seu planejamento pronto, você vai só adaptando, você vai só acrescentando informações. Então, você não deixa acumular, deixa elas sempre em dias. Por exemplo, hoje eu amanheci o dia, né? Olhei o que eu tenho para fazer, e aí surgiu amanhã eu tenho um treinamento. Não, depois eu anoto isso. Não. Já pega a sua ferramenta, sua agenda e já anote imediatamente. Você não vai esquecer, você não vai ficar sem anotar aquele compromisso que você tem e sem contar que você não vai perder o compromisso, né? E não vai ficar mais um serviço para você. Você pode fazer o seu planejamento no começo da semana, se você quiser tirar aí um dia para você organizar toda a sua agenda, e até mesmo para você olhar e ver se você vai mudar alguma coisa, né? O que você acha? Não, deixa eu trocar esse horário aqui, hoje eu vou para academia, amanhã eu vou para academia e tal horário. Você pode fazer tudo isso também no decorrer dos dias, tá? Outra coisa, os planejamentos a longo prazo, você não deixa para anotar só quando está perto do que você for fazer, não, tá? Já anote, já deixa anotado para não correr o risco também de você esquecer ou de você marcar 2 compromissos num dia só. Ou deixar um cliente na mão, ou não fazer uma determinada entrega, não pagar um boleto. Tudo isso também você pode colocar nas suas anotações. Rotina com planejamento. O que é bom nisso aí tudo? Olha só o benefício que você vai ter tendo uma rotina planejada e organizada. Aliás, você vai ter uma rotina organizada, a sua mente vai estar mais leve e equilibrada, assim você vai produzir mais, você vai conseguir fazer um atendimento melhor para os seus clientes. As suas prioridades vão estar bem definidas, a paz interior e leveza na jornada, tempo de qualidade com a família, clientes fiéis e satisfatórios, atendimento com excelência, viver de forma intencional e consciente, consistência e foco. Olha só que bacana, consistência e foco. Você vai rumo ao seu objetivo, você não vai sair atirando para tudo quanto é lugar. Você vai seguir a sua linha, onde é que você quer chegar, o seu caminho. Planeja com antecedência e evita imprevistos. Quem tem planejamento evita muitos imprevistos. Boletos pagos em dia e controle financeiro. Elogios e reconhecimento de clientes, porque, claro, você vai dar mais atenção para cliente, você vai conseguir fazer um atendimento de qualidade, sem pressa, sem querer falar, leve isso daqui. Não, você vai ter tempo de fazer uma apresentação, você vai ter tempo de fazer uma demonstração para o cliente. Então, você vai dar o atendimento que o seu cliente merece. Por quê? Porque todas as coisas vão estar ajustadas, você vai estar dentro do seu tempo, você vai estar dentro de uma rotina organizada. Aproveitar as oportunidades todos os dias. Você vai poder enxergar o que está se passando. Olha só o que eu lembrei. Essa questão da oportunidade, por exemplo, a marca está lá com uma oferta super bacana, só que você não teve tempo de olhar grupo, você não teve tempo de ver a mensagem que a sua líder mandou, ou talvez você não teve o tempo, mas você não tinha cabeça. E ela te mandou uma oferta, uma promoção que era imperdível. Mas você só foi abrir a mensagem 2, 3 dias depois. Então, você perdeu uma grande oportunidade de lucratividade e também de oferecer, talvez, um lançamento aí para o seu cliente. Então, quando você está com tudo organizado, e você está com a cabeça leve, você consegue parar e olhar
por aquilo que realmente importa, aquilo que faz sentido para você. Consegue tirar férias com tranquilidade, porque consultora, empreendedor, tem sim que tirar férias e ela pode sim tirar férias, tá? Então, com planejamento, organização, ela sim tira férias. Caminha firme em direção aos sonhos e metas. Olha só. Ah, Neidiana, mas vai ser tudo a mil maravilhas, eu não vou ter problema, eu não vou ter... Calma, não é sobre isso. Mas você vai ter uma definição com a cabeça mais leve, com a produção do seu dia, com os resultados que você vai ter, vai fazer com que o seu foco, com o seu sonho, o seu objetivo, ele esteja mais perto de ser realizado. Porque você vai trabalhar de uma forma melhor para que isso aconteça. Você não vai sair atirando, não vai sair apagando incêndios, não vai matar 10 leões. Você vai conseguir sim chegar aí no seu objetivo. Hoje me responderam assim no Instagram. Ah, a gente só consegue se a gente tiver uma empregada. Porque se não tiver uma funcionária, se não tiver uma empregada, a gente não consegue conciliar. Aí eu respondi para ela, eu falei, a gente consegue. Com planejamento, a gente consegue sim conciliar as coisas. Eu vou falar aqui, deixa eu parar bem de compartilhar um pouquinho, só para me falar uma experiência minha. Uma experiência minha. Como eu falei, né, eu trabalho em casa e eu lavava uma vasilha e sentava aqui na frente do computador. Lavava um banheiro e vinha para o celular. E eu ficava nessa. Aí um dia eu falei assim, não, mas ele não tá rendendo. O dia não tá acontecendo, eu tô só cansada e não tô conseguindo fazer nada, não tô produzindo nada, tô esquecendo das coisas, não estou fazendo nada. Então eu sentei, olhei, fiz esse planejamento, olhei o que eu poderia fazer, deleguei as tarefas, né, como eu já citei aqui, e eu falei, não, eu vou trabalhar de tal horário a tal horário, e tal horário eu vou cuidar da minha casa. E no começo, né, como eu falei, a gente fica ali, né, para desapegar daquela coisa. Mas quando eu consegui o primeiro dia executar do jeito que eu tinha colocado, gente do céu, é libertador demais. É muito bom. E no final deu tudo certo. No final eu fiz como eu planejei, as coisas saíram como eu quis, como eu tinha planejado, tudo dentro do horário, não tinha atraso, e sem falar que a produtividade também foi muito boa. E, gente, outra coisa, dormir cedo. Porque eu estava pecando muito, até na quantidade de horários que eu estava ficando dentro das redes sociais. Tinha dia que eu ia dormir 1, 2 horas da manhã, olhando Instagram. Aí um dia eu parei e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A senhora tinha que estar dormindo, descansando a beleza, para outro dia trabalhar, no outro dia eu vou estar exausta, e eu estou aqui, olhando. Sim, hoje eu separei um tempo para que eu pudesse ficar nas redes sociais olhando coisas aleatórias, um Reels, alguma coisa, porque é natural da gente, a gente também precisa de uma distração, mas dentro do limite. Então, assim, nós podemos unir nossa casa, nosso trabalho, o nosso lazer. Ah, Neidiane, mas até o lazer você programa? Claro, não sai correndo, não. Os meus compromissos durante a semana, tá tudo ok, tudo planejado, trabalho até um determinado horário, e sábado e domingo eu fico off com a minha família, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Então, com o planejamento certo, você também conseguirá fazer acontecer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ó, tem gente falando que também era assim. Eu sei que tem, não nem falando aqui, mas sei que tem muitas, né, pelo Instagram eu pude ver que muitas pessoas, né, muitas empreendedoras têm essa dificuldade do planejamento, essas empreendedoras têm dificuldade de conciliar, e a gente quer realmente fazer tudo e quer buscar também a perfeição, mas com planejamento você consegue ter uma rotina mais produtiva e melhor, mais leve aí no seu dia a dia. Olha só, o que a gente vai fazer agora?
que eu preparei aqui para vocês? Vamos executar, vamos colocar tudo em prática, o que você desbloqueou hoje aqui, o que você viu comigo aqui hoje neste treinamento, você vai começar a colocar em prática, você vai ter a sua tarefinha de casa. Olha só, você vai montar a sua rotina, né? Você vai fazer essa percepção da sua rotina aí, da sua vida pessoal, com a sua vida profissional, seu lazer. Você vai colocar tudo o que você faz aí durante uma semana. Anota no seu caderninho. E coloque em prática o que você viu aqui hoje. Você já pode começar a fazer hoje, aqui depois do treinamento, você já pode começar aí a colocar em prática, já anotar. E aí você vai distribuir na sua ferramenta, você vai distribuir na sua agenda as suas tarefas, o que você delegou, o que você viu que era urgente, o que não era urgente, você vai montar a sua rotina. E no nosso próximo treinamento, você irá tirar as dúvidas, qual foi a dificuldade que você teve, se você conseguiu fazer super tranquilo, se você já fazia planejamento, se você acrescentou alguma coisa no seu planejamento que eu falei aqui para vocês. A gente vai falar sobre isso, sobre essa tarefinha de casa no próximo treinamento, tá bom? Eu quero que vocês façam, me contem como é que foi a experiência. E também, muito obrigada, mas antes disso, quero falar aqui com as poderosas que está aqui comigo hoje, que tiraram este horário para estar aqui conhecendo, transformando o seu negócio. Vamos tirar uma foto e marque lá nas redes sociais. Vamos criar agora a nossa hashtag poderosas, porque vocês são consultoras poderosas, consultoras empreendedoras, que estão em busca cada vez mais de conhecimento. E quem tem conhecimento pode. E a gente está aí em busca todos os dias disso, tá? Então, vocês me marcam lá no Instagram. Vamos tirar uma fotinha nossa aqui e coloca hashtag poderosa. Vamos chamar as consultoras, as amigas empreendedoras para estar na comunidade, fazer parte da comunidade de empreendedoras aí e participar também dos nossos treinamentos, tá? Os nossos treinamentos é gratuito e eu vou estar fazendo aí uma vez por semana. Me planejei para estar uma vez por semana com todas vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu abrir aqui o áudio. Ó, se alguém quiser falar alguma coisa, pode. O áudio está aberto, o chat está aberto. Obrigada, Gisele. Quero que vocês coloquem em prática, viu? Se vocês ainda não fazem o planejamento de vocês, coloquem em prática aí as dificuldades que vocês tiverem. Se vocês não entenderem alguma coisa, a gente pode também estar vendo sobre isso no próximo treinamento. Vamos abrir nossas câmeras para a gente tirar. Eu preciso pôr em prática a hora de parar de trabalhar. Pois você vai definir, você vai traçar uma meta para você, da hora que você vai acordar, que você quer começar, que você vai começar a trabalhar, até a hora que você for escovar o dente. Por exemplo, quando eu vou caminhar, eu coloquei 5h20 da manhã, eu vou tomar o banho, para no máximo 5h50 a gente sair para caminhar. Aí não, quando der 18 horas ou 19, eu vou parar de trabalhar. Gente, pode estar caindo o mundo, né? Um modo de falar, mas se a gente não fizer isso, os primeiros dias dói. A gente sabe que dói, cada um sabe da sua responsabilidade, cada um sabe, né, do que é o nosso dia a dia. Mas para isso que vocês têm que definir o que dá para esperar e o que não dá para esperar. Não, isso aqui eu posso deixar para amanhã, não, isso aqui eu não posso. Quanto tempo mais eu vou levar para eu conseguir concretizar esse trabalho? Não, mas se eu termino 19 horas, não, então tá, vou estender meia hora aqui hoje
para que eu possa terminar este trabalho, porque senão a gente vai só enrolando. A gente vai só enrolando, a gente vai só enrolando, e a gente acaba ficando de lado. A gente sempre quer mostrar o nosso melhor, né? E a gente acaba sempre ficando de lado. Os primeiros dias dói, mas depois a gente consegue se desapegar. E não prejudica ninguém, gente. A gente não prejudica ninguém. Tassiana, você vai abrir sua câmera, Benise, para a gente tirar a fotinha? E meus cabelos já arrupiou. Ai, deixa eu... Eu vou parar de compartilhar, tá? Então, este foi o nosso treinamento, nosso primeiro treinamento semanal. Espero vocês aqui na próxima semana. Tchau, tchau. Desliga, não, desliga. Eu tava só compartilhar. Peraí, eu quero te... Ai.